nós vamos agora entrar no capítulo 16. Semana passada nós concluímos esse capítulo e é o capítulo 15, e hoje nós vamos iniciar o 16. Eu estou aqui tentando colocar o texto, Apocalipse. Como eu já disse aos irmãos nos últimos estudos, vocês sabem que o livro do Apocalipse deve ser estudado como um livro que é apresentado em uma forma de ciclos. Então, o apóstolo João, ele tem várias visões acerca de uma mesma coisa. Como assim? O apóstolo João ele está vendo aquilo que vai acontecer no mundo até a volta de Jesus e a consumação de tudo quando o Senhor Jesus voltar e trazer consigo o seu juízo. E nós temos visto os ciclos que se repetem. Então nós vimos primeiramente as 7 igrejas, depois nós vimos os 7 selos, depois vimos as 7 trombetas, e agora estamos vendo os 7 cálices, as 7 taças da ira de Deus. Então esses capítulo 15 e 16, eles estão falando justamente dessas taças que vão ser derramadas. E nós vamos encontrar um paralelo muito grande entre essas taças aqui do livro do Apocalipse e o que nós vimos aqui no desenho bíblico de Moisés, que são as pragas do Egito. Então nós vamos ver, por exemplo, que o Senhor ele vai tocar na água, a água vai se tornar como sangue. As pessoas vão ter o seu corpo cheio de úlceras, de enfermidades. Então há um paralelismo entre o que foi mostrado lá no livro de Êxodo e o que está sendo mostrado aqui no capítulo 16. Então o que nós vimos aqui no desenho bíblico é uma espécie de símbolo, é uma espécie de antivisão do que vai acontecer nos últimos dias. Então, quem são os egípcios e Faraó? Então ali a representação do anticristo e do mundo selado com a marca da besta, que tem ódio do povo de Deus, que persegue o povo de Deus, que violenta o povo de Deus, que oprime o povo de Deus. Tudo aquilo que o povo sofria lá no Egito, que o judeu sofreu lá no Egito, prefigura justamente esse ódio que o mundo tem acerca dos cristãos verdadeiros. O Senhor Jesus mesmo diz: olha, meus filhos, assim como o mundo me odiou, ele vai odiar vocês também, porque vocês são meus discípulos, vocês guardaram a minha palavra, então o mundo vai odiar vocês também. Então é isso que nós vimos aqui no desenho. Mas no final, o Senhor então desce com o seu juízo, e a última cena é justamente o mar abrindo para o povo de Deus, mas se fechando para o povo inimigo de Deus, de tal forma que eles são totalmente destruídos. É exatamente o que a gente vai ver aqui no capítulo 16 do livro do Apocalipse. Então o capítulo 16 revela essa consumação da ira de Deus. Nós também vamos encontrar, pode acender a luz ali? Nós também vamos encontrar um paralelo entre as trombetas, que nós vimos anteriormente, e as taças. Então o que a trombeta faz? O meu irmão que está com um bigode, concorrendo com o bigode do ano, diga aí, o que a gente faz com a trombeta? Exatamente, para produzir o quê? Som. Então as trombetas, elas não vêm com essa ideia de consumação e destruição, mas através de tudo aquilo que o Senhor faz pelas trombetas, Ele está chamando o mundo ao arrependimento. Ele está dando mais uma oportunidade ao mundo para que ele se arrependa. Mas como a gente vai ver aqui no capítulo 16, o sofrimento não converte ninguém. Muito pelo contrário, o sofrimento num coração sem Deus vai tornar a pessoa ainda mais dura, ainda mais cheia de ódio. É o que a gente vai ver, por exemplo, no mundo. Então as pessoas que sofrem, como a gente vai ver, por exemplo, a guerra que tem lá entre Israel e os palestinos. Então vai lá, tem um atentado à bomba lá em Israel, morrem alguns judeus lá, alguns israelitas. E aí o que acontece? Israelenses, né? Porque a gente está falando de nação e não do contexto de povo de Deus. Então um israelense, né? Que é
uma pessoa que nasce lá em Israel morre, o que os israelitas fazem? Eles matam um monte de palestinos. E aí eles pegam aqueles corpos das pessoas mortas, saem andando pela rua e saem querendo vingança. E é isso que a gente tem visto no mundo. Quanto mais a maldade se multiplica, mais as pessoas têm ódio umas das outras. O amor tem se esfriado. Então o sofrimento não converte. É o que a gente vai ver, por exemplo, uma pessoa que é colocada na cadeia, que vai passar um tempo preso. Na maioria das vezes aquela pessoa, naquele ambiente de prisão, ela vai sair de lá muitas vezes mais violento do que entrou. A gente vai ver também pessoas que passam por enfermidades assim dolorosas. Elas muitas vezes têm uma tendência de amaldiçoar a Deus, se tornarem descrentes em virtude do seu sofrimento. Então é importante que a gente entenda que sofrimento não converte. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu tenho certeza que você já viu essa bobagem. Então, e é uma bobagem isso. Ninguém vem para Deus, nem pelo amor, nem pela dor. A gente vem para Deus porque Deus opera em nós a regeneração. Então, não, eu vim pelo amor. Mentira, você nunca veio para Deus então. E se Deus não regenerou, se você não nasceu de novo da água e do Espírito, você não pode ver nem entrar no reino dos céus. Então temos que tomar muito cuidado com essas frasezinhas de efeito, que normalmente nos afastam mais de Deus do que nos aproximam dele por intermédio da sua verdade. Então, sofrimento não converte ninguém vem para Deus pela dor, muito pelo contrário, né? Nós nos achegamos a Deus por intermédio de Cristo e daquele que morreu pelos nossos pecados. Agora sim, Deus pode usar o sofrimento para a nossa santificação. Então tudo aquilo que Deus faz na vida do seu povo é bom, perfeito e agradável. Então, por exemplo, se Deus coloca uma enfermidade na minha vida que me traz algum tipo de desconforto, Ele não fez isso porque Ele está irado comigo. Não, Ele fez isso para a minha santificação. Ele fez isso para que eu me aproxime dele mais ainda. Então, na vida dos eleitos de Deus, na vida dos filhos de Deus, tudo aquilo que Deus faz, independentemente de ser agradável ou desagradável para nós, é para o nosso bem. Esse é um entendimento muito claro de Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Mas o que nós vamos contemplar aqui no capítulo 16 é algo inimaginável para nós. Que nós só conseguimos compreender com certeza essas palavras naquele grande dia. Nós vamos ver aqui o que significa cair na mão de um Deus irado. Como está escrito lá no livro de Hebreus, horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente estuda aqui o capítulo 16, porque no capítulo 16 o que o apóstolo João está escrevendo é uma visão simbológica, é uma visão simbólica do juízo de Deus em relação aos ímpios. Então a gente tem que tomar cuidado em relação ao estudo dessas figuras que ele usa aqui, para que nós não venhamos levar isso à literalidade e, como eu tenho dito aqui em relação ao estudo do Apocalipse, nos afastar do conhecimento de Deus em vez de nos aproximarmos. Amém? Então, dito essas coisas, a título de introdução, vamos agora mergulhar no capítulo 16. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 16 de Apocalipse. E ouvi, então, mais uma vez, essa referência aos sentidos. O apóstolo João, muitas vezes ele diz, eu vi. Em algumas vezes aqui ele diz, eu ouvi. Então eu sempre tenho alertado a nós, nos estudos, que Deus, Ele sabe como se comunicar com o seu povo. Nós, quando buscamos a Deus, sempre o buscamos de forma imperfeita. Mas Deus, quando fala conosco, sempre fala de forma perfeita. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando Deus quer falar com a gente, irmãos, Ele vai falar e a gente vai entender. Não porque a gente é bom, mas porque Ele é poderoso para fazer até nós, que somos vermezinhos de Jacó, entendermos aquilo que Ele quer nos transmitir. Então, e ouvi, vinda do templo, uma grande voz. Perceba, irmãos, que aqui o apóstolo João está usando uma forma hebraica de comunicação. Então, quando você pega o Antigo Testamento, você vai perceber que os judeus eles tinham um temor muito grande em relação a falar o nome de Deus. Para você ter uma ideia, um judeu hoje, ele não escreve Deus.
Se ele for, por exemplo, um judeu ou português, né? Um judeu que fala português. Se ele tiver que escrever alguma anotação acerca de um estudo lá deles, ele vai escrever D''US, porque ele acredita que o nome de Deus é tão santo que não deve ser mencionado por nós. Então ele não escreve Deus, ele escreve Dus, né? D''US, porque diz a respeito de como o nome de Deus é santo. Então aqui o apóstolo João, ele demonstra isso acerca da santidade de Deus, muitas vezes ocultando o nome de Deus, mas falando de uma forma que a gente sabe que é Deus que está agindo. É o caso aqui no versículo 1. Então ele ouviu, vindo do templo. Quem é que habita no templo? A gente já viu isso no capítulo passado. O templo representava o quê? A habitação de Deus no meio do seu povo. Deus habitava no lugar que nós conhecemos como o Santíssimo Lugar, que ficava lá os utensílios sagrados, a Arca da Aliança. Então aquele lugar ali no templo simbolizava o quê? A presença de Deus no meio do seu povo. Então toda vez que a gente vê alguma coisa vinda no templo, faz referência a quem? A Deus, que é aquele que habita no templo. Então, sempre que a gente estudar, a gente tem que tomar cuidado com o contexto para que a gente entenda direitinho. E ele diz aqui uma grande voz. Perceba, ele não está dizendo que é uma voz alta. Quando ele diz aqui uma grande voz, ele quer enaltecer o autor da voz. Então, essa voz é grandiosa, fazendo referência justamente a Deus, a sua onipotência. É Deus agora que na sua soberania ele está ordenando esses acontecimentos que irão a partir de agora começar a se desenrolar. Então ouvi uma grande voz que dizia aos 7 anjos, mais uma vez o número 7. O número 7 aparece dezenas de vezes no livro do Apocalipse. O número 7 nesse livro dá essa ideia de completude. Como eu disse aos irmãos, aqui nos estudos a gente tem falado isso de forma recorrente, que quando estudamos a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia como de fato ela é, um livro que tem começo, meio e fim. Às vezes as pessoas se relacionam com a Bíblia como uma cartomante se relaciona com o seu baralho. Então, como é que uma cartomante se relaciona com o seu baralho? De uma maneira completamente subjetiva. Ela quer saber somente as coisas que vão acontecer nesse ano, nisso, naquilo. Então tem muita gente que se relaciona com a Bíblia assim. E aí, esse ano de 2018, como é que vai ser? Deixa eu ver aqui, não. O versículo para mim no ano de 2018 é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor de 2018 vai ser assim. Não, a Bíblia não é para ser tratada desse jeito. A Bíblia é a revelação de Deus em relação à sua vontade para o seu povo. A Bíblia não é um livro escrito para ímpios, a Bíblia é um livro escrito para crentes. Como Deus se faz conhecer na vida daqueles que Ele escolheu se revelar. Então, quando nós estudamos a Bíblia, os 66 livros da Bíblia Sagrada, precisamos entender que toda a história de Deus tem começo, meio e fim. E justamente aqui no livro do Apocalipse, nós estamos vendo o término, a conclusão do plano de Deus. Como Deus iniciou todas as coisas pelo poder da sua palavra, lá em Gênesis começa e disse Deus, né? E criou todas as coisas pela sua palavra. Agora também pela manifestação da sua palavra, da sua vontade, Deus está consumando todo o seu projeto. Ele criou Adão e Eva, Ele permitiu que eles pecassem, Ele criou um caminho de redenção para que o homem fosse de novo trazido para perto de si. Ele tem permitido que os ímpios pratiquem as suas impiedades, Ele tem permitido que os santos sofram, tudo isso segundo um propósito pré-designado por Ele, que vai ser consumado aqui nesse grande dia. Então, aqui no capítulo 16, a visão que João está tendo é a visão do juízo final. Por isso que eu intitulei esse estudo, esses estudos que nós temos feito, esse já é o terceiro estudo, foram 2 no capítulo 15, e eu creio que vão ser 2 aqui no capítulo 16 também. Hoje a gente deve estudar somente uma parte desse capítulo. Então eu intitulei esses estudos, né, esse ciclo, esse 5º ciclo aqui no livro do Apocalipse, de tempo esgotado.
O que João está vendo aqui, descrevendo para nós, é o juízo final. Ele está vendo justamente a manifestação de Deus, trazendo para o mundo a sua justiça. Quando ele vai, de fato, exaltar o seu povo e punir aqueles que se colocavam em rebeldia à sua vontade. Então é isso que ele está dizendo. E ele que dizia essa voz de maneira autoritativa, de maneira como quem tem autoridade, que é Deus. Essa voz dizia aos 7 anjos: ide. Olha como ele está mandando. Chegou a hora de vocês irem. Lá no capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo vai justamente nos ensinar que Deus tem suportado com longanimidade os vasos de ira. Olha eles aqui. Deus está suportando. Deus está suportando a maldade dos ímpios. Quantos de nós não estamos sofrendo da mão de pessoas ímpias? Quantos de nós? Muitas vezes nós que somos aqui do Brasil sofremos os reflexos da corrupção dos nossos governantes. Tudo isso está debaixo da vontade de Deus. Deus está vendo tudo que essas pessoas estão fazendo. Aqueles que muitas vezes têm poder e poderiam estar fazendo bem, mas estão usando o seu poder para fazer o que, irmão? O mal. Deus está vendo tudo isso. E Deus está suportando com longanimidade, com paciência, até esse momento. Esse é o momento em que a paciência de Deus se esgota. E agora Ele derrama a sua ira, que aqui é simbolizada através de um cálice, né? Um copo, uma taça. Então, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, às vezes a gente nunca tem essa imagem. Será que Deus se ira? Deus está irado. Deus está irado com a gente não. Toda a ira que ia ser derramada na vida dos cristãos foi derramado diante de Deus em Cristo na cruz, né? Mas Deus está irado com os filhos da desobediência, aquelas pessoas que insistem e rejeitam o plano de redenção de Deus em Cristo. Eles estão trazendo para si ira sobre ira, sobre ira, sobre ira, até o momento em que Deus vai derramar as 7 taças da ira de Deus. E como diz o autor do livro de Hebreus, que se Deus permitir, vamos estudar amanhã, horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Imagine, irmãos, muitas pessoas têm medo do diabo, mas a ira do diabo é, nada comparado com a ira de Deus. A gente sabe que o diabo está irado, o diabo está furioso, ele desceu, ele foi lançado fora do céu, e ele está cheio de ira e apressado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas a ira do diabo é nada diante da ira de Deus. O próprio diabo vai sofrer nas mãos desse Deus irado, pois esse Deus irado, e Deus ele está irado com a iniquidade, com a injustiça, com o pecado. Esse Deus irado irá punir todos aqueles que se colocaram em oposição a Ele, como está escrito nos capítulos mais adiante do livro do Apocalipse, mais precisamente no capítulo 20, se Deus permitir chegarmos lá está escrito que Deus lançará no lago de fogo e enxofre, primeiramente, Satanás, o anticristo, o falso profeta, bem como todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Então essas pessoas, elas estão trazendo sobre si maldição. É por isso, irmãos, que como o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Romanos, a gente não busca vingança. Então se uma pessoa faz mal, a irmã Bárbara, o que a irmã Bárbara faz? Perdoa, ora e ama. É o que a irmã Geisa faz todo dia, né? Alguém deseja mal a irmã Geisa. A irmã Geisa faz o quê? Joelho. Não, irmão, ela não dá uma joelhada não, pare com isso. Ela desce de joelho e ora a Deus: Senhor, visita, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor incondicional e indizível, que me alcançou, que alcance também essa pessoa que hoje meu Deus faz mal, né? Por que a gente ora desse jeito? Porque a gente sabe, irmãos, que se não fosse a graça de Deus, nós mesmos estaríamos debaixo da ira. Porque nós sabemos também que se não for a graça de Deus, essas pessoas que hoje estão desobedecendo a Deus, não é você não, é quem está sentado aqui. Essa pessoa que hoje está desobedecendo a Deus,
se ela não se arrepender, o que é que vai acontecer? Ela vai cair na mão de um Deus irado. Então, o que nós desejamos é que as pessoas se arrependam e sejam salvas. E para isso, o que nós fazemos? Nós pregamos e vivemos o Evangelho. Essas duas coisas. Pregamos e vivemos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, para que de alguma forma, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Então, fazemos tudo que está ao nosso alcance, para que de alguma forma, algumas pessoas que hoje estão afastadas de Deus, possam se aproximar de Deus e se livrarem, e serem livres da ira de Deus que será derramada nesse grande dia. Então nós não desejamos o mal àquelas pessoas que nos fazem mal. Aquelas pessoas que nos fazem mal, antes de nos fazerem mal, elas estão fazendo mal a si mesmas. Elas estão juntando para si maldição, e naquele grande dia elas estarão debaixo da mão do Deus irado. Nós estaremos debaixo dos braços de um Pai amoroso. Por isso, como é que eu posso ficar com raiva de uma pessoa que está indo a passos largos para o inferno? Eu fico com misericórdia, com compaixão, né? Sabendo que se essa pessoa, se não for visitada pela graça de Deus, a tendência dela é chegar nesse dia e sofrer aquilo que nós vamos aprender a partir de agora, né? Então que nós cada vez mais temos o nosso coração cheio de compaixão em relação àqueles que nos fazem mal. Estão fazendo mal para você, sempre tenha isso em mente. Antes essa pessoa está fazendo mal, diga aí, meu filho, a quem? A ela mesma, né? Porque aquele que desobedece a Deus está trazendo para si o quê? Maldição. Não uma pessoa que olha, por exemplo, o irmão Jefferson e diz assim: eu não gostei do seu corte de cabelo. Primeiro que a pessoa não tem bom gosto, porque o corte de cabelo dela é bonito, né? Então, e em segundo lugar, essa pessoa, ela está falando mal de um filho de Deus. Naquele grande dia, Deus vai olhar e vai dizer: quem fez esse corte de cabelo para ele fui eu. Você está falando o quê, pai? Né? Então, a gente tem que entender que nós somos filhos de Deus e que por conta disso temos que agir como Cristo. Então, como Cristo perdoava, temos que perdoar. Como Cristo amava, temos que amar. Como Cristo agia, temos que agir. Amém? Então no versículo 2 diz assim, ó: e foi o primeiro, ó, a primeira taça. A gente já estudou nas semanas passadas as 7 trombetas. Cada anjo saía, tocava uma trombeta e algo acontecia aqui na terra. Agora a mesma coisa. Cada anjo sai e simbolicamente derrama uma taça, e quando ele derrama essa taça, alguma coisa acontece aqui na terra. Então, e foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga. Uma chaga é uma ferida, né? Algumas traduções têm furuncos, né? São úlceras, feridas, né? Má e maligna. Essa ideia de má e maligna é que essa ferida era uma enfermidade que não só era uma enfermidade incurável, como era uma enfermidade dolorosa. Essa ideia de algo má e maligno, né? É algo que traz muita dor às pessoas que estão acometidas dela. Então, uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Quem é que tem o sinal da besta? Todo aquele que não foi selado pelo Espírito Santo. Então, por exclusão. O sinal da besta não é o chip que vão botar na sua mão. O sinal da besta, irmãos, é algo muito mais escondido. Assim como Satanás é dissimulado, os seus sinais são assim como ele. Então, quem são essas pessoas que estão marcadas por Satanás? São aquelas pessoas que pensam e agem como o mundo. Você pensa como o mundo? Então você pertence ao maligno. Porque todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quem é o verdadeiro inimigo de Deus? Satanás. E aqueles que amam o mundo são assim como Satanás, inimigos de Deus. Então temos que tomar bastante cuidado. Ser selado com o sinal da besta é permitir que a nossa mente se conforme a esse mundo. E Paulo nos alerta em Romanos 12: irmãos, não vos conformeis a esse século. O que é conformar? A gente entende conformar quando a gente vê um copo e a gente enche esse copo de água. Então, por exemplo, esse copo aqui
ele é circular, né? Então eu vou encher o copo de água e ela vai ficar nessa forma aqui cilíndrica. Mas se esse copo fosse quadrado, ia ficar quadrado. Se fosse uma forma de triângulo, ia ficar na forma de triângulo. Então é a mesma coisa, nós não podemos tomar a forma do mundo, não podemos agir como o mundo pensa, como o mundo quer. Nós temos que agir como Deus nos ensina por intermédio da sua palavra. Então, por exemplo, o que é que o mundo ensina para a gente? Olho por olho, dente por dente. Então vai ficar todo mundo sério e banguelo. Por quê? Porque todo mundo machuca, todo mundo falha. Mesmo um marido que ama a sua esposa, ele pode decepcioná-la. Mesmo uma esposa que ama o marido, pode decepcioná-lo. Mesmo um filho que ama o seu pai, pode falhar com ele. Mesmo um pai que ama o seu filho, pode falhar com ele. E é por isso que o perdão é algo tão importante na caminhada cristã. Devemos perdoar uns aos outros. Nós que somos cristãos, muitas vezes, em virtude de uma negligência, de uma falha, de uma fraqueza, podemos machucar um irmão. Às vezes involuntariamente. E vamos precisar pedir perdão. E mesmo que a gente não peça perdão, o irmão vai perdoar a gente. Por quê? Porque é assim que a gente aprendeu. Que devemos agir sempre debaixo desse ensino, perdoando a todos aqueles que nos ofendem. Mas aqueles que têm o sinal da besta não são assim. Eles agem como o mundo determina, né? Outra coisa que o mundo determina, um ditado do mundo que as pessoas do mundo levam muito a sério: farinha pouca, todo mundo sabe isso, né? Então, por exemplo, tem pouco pão ali para a gente comer depois. Tem gente que já vai pegando um lugarzinho ali perto da fila, né? Vou logo pegar o meu, depois quem quiser, meu filho, aí não posso fazer nada. O mundo é dos espertos, mas o céu é dos eleitos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo nos leva para uma direção, mas Deus nos pede para andar em outra direção. Então, por exemplo, o mundo diz que você tem que lutar pelos seus direitos, não é assim? E Deus diz que você tem que abrir mão dos seus direitos. Você diz, não, mas é um direito meu. Meu irmão, até as crianças sabem os direitos. Veja uma criança, lá na escola das minhas filhas, criancinha de 6, 7 anos, às vezes vira para o pai e para a mãe, não é nem para as babás, para o pai e para a mãe, que se você me bateu, eu denuncio você na justiça. 6, 7 anos vão para o pai e para a mãe. E tipo, rapaz, quem foi que disse isso para ela? Foi o cão. Foi o cão que ajudou a desrespeitar o pai e a mãe, porque Deus vai dizer qual é o primeiro mandamento com promessa: você que honra pai e mãe. Diga aí, honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que tudo lhe vá bem, né? Então, o mundo ele gira nesse sentido. Nós temos que andar no sentido oposto. Nós somos ETs. Você sabia que você é um ET? Você é um ET, um extraterrestre, né? A Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Então, se uma pessoa olhar para você, meu filho, e dizer, você é um ET, o que é que você diz? Obrigado, varão, sou mesmo. Eu não sou deste mundo, eu pertenço ao reino dos céus, né? Foi o que Jesus inclusive disse diante de quem? De Pilatos. Pilatos perguntou, você é rei? Se sou, mas o meu reino não é deste mundo. Então você pertence a que reino, meu filho Jefferson? Então você é um extraterrestre, igual a mim, né? Essas pessoas, você vai ter! Obrigado. Você é um alienado, né? Alienado, é a pessoa que está com a cabeça em outro planeta. É a gente, está com a cabeça no reino dos céus. Se já ressuscitamos com Cristo, busquemos então as coisas lá do alto. Nós devemos ser alienados, para não ter, se ele está aqui estudando a Bíblia, a gente que não tem o que fazer, né? Porque gente que tem a cabeça certinha, está trabalhando, ganha o seu dinheiro, fazendo suas coisinhas, a gente está aqui, né? Como que não tem o que fazer? Ô Senhor, tem misericórdia. Então, e foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra. Então, ele derramou a taça sobre onde? Sobre a terra. Isso é muito importante que a gente entenda, irmãos. Como eu disse aos irmãos, a Bíblia tem começo, meio e fim. Como foi o começo da Bíblia? Deus fez primeiro o homem? Não. O homem foi a última coisa da criação de Deus. O homem foi criado lá no 6º dia, depois que Deus criou os animais. Deus fez tudo o que tinha que fazer antes e depois criou o homem. Ele já sabia que o homem ia precisar fazer o quê? Meu irmão Nolasco não gosta muito, né, de se alimentar, por isso que ele é magrinho.
Então, o homem deveria o quê? Se alimentar. E o homem se alimentaria do quê? Do fruto da terra. Era o fruto da terra que deveria sustentar o homem. E ele diz para Adão e Eva, né? Vocês podem comer de todo o fruto que está no jardim, somente não comam o fruto que está no meio do jardim, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam desse fruto, porque se comer certamente morrerá. Então Deus fez a terra para que a terra desse frutos que sustentassem o homem, que trouxessem ao homem vida e vigor, né? Força para que o homem fizesse as coisas que a ele foi designado fazer. Mas essa terra que antes era amiga do homem, agora vai se tornar cada vez mais inimiga do homem, por conta do pecado. Maldita seja a terra por tua causa, está lá em Gênesis capítulo 3. E aqui, irmãos, a gente vê o resultado dessa maldição. Então, a terra que antes dava sustento para mim, para você, por exemplo, hoje vocês comeram aquele no CAC? Arroz, feijão e soja. Tudo foi o que? Foi plantado. O arroz, o feijão, a soja precisaram ser plantados, cultivados, colhidos, ensacados, transportados, até chegarem aqui e serem cozinhados e depois serem devorados. Então, perceba tudo o que aconteceu, mas veio da terra. Essa terra que antes nos sustentava, mas agora não. Agora a terra vai dar enfermidade. Então, aquilo que antes dava força para a gente, sustentava a gente, agora vai dar o quê? Enfermidade. Então, é uma chaga, uma enfermidade grave. A gente já viu, irmãos, isso acontecer na história da humanidade várias vezes. Existe uma coisinha invisível que mata várias pessoas. É um chamado vírus. O vírus, meu filho, é um negocinho que você não vê. É tão pequenininho assim. E de repente ele passa pelo ar. Esses dias no começo do ano, eu acho que teve um surto aqui de conjuntivite. Acho que foi logo após o carnaval. E o que passa? O que faz com que as pessoas peguem isso? É um vírusinho. Então, digamos que o irmão aqui tem conjuntivite, aí ele toca ali na maçaneta. Eu vou e toco na maçaneta também, daqui a pouco coço o meu olho, eu com conjuntivite também. E de repente está todo mundo aqui com os olhos vermelhos. Mas gente, o que foi isso? Foi o vírus, ninguém viu. Cadê o miserável para a gente matar? Né? Quando é um mosquito, a gente pelo menos tem como fazer alguma coisa. Mas o vírus a gente não vê. Então, a gente percebe aqui, irmãos, que de alguma forma, quando esse cálice for derramado, a terra agora vai começar a produzir dano na vida do homem. Vai começar a produzir essas feridas que serão extremamente dolorosas na vida do homem. Então, o cálice não é derramado sobre o homem, é derramado sobre a terra. E lá, essa terra agora fez uma chaga mais maligna. Essa chaga, irmãos, falando de uma enfermidade que nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Mas perceba como Deus faz. Só quem vai sofrer esse dano, quem é, meu filho? Os ímpios, porque os justos vão estar onde? Eles vão estar no céu já. Então é por isso, irmãos, o que a gente está pregando aqui não é um arrebatamento pré-tribulacionista, não. Na tribulação os crentes vão estar aqui. A tribulação faz parte do plano de Deus na santificação do seu povo, na glória do seu nome. Como eu disse a vocês, o que João está vendo aqui é a ira de Deus, é o juízo definitivo de Deus. E Deus não derrama a sua ira na vida do seu povo, Deus derrama a ira na vida do ímpio. Agora a tribulação faz parte do projeto de Deus, não somente para a santificação da igreja, mas para que muitos dos seus eleitos sejam alcançados em virtude desses acontecimentos. Como a gente vai ver no primeiro século, a igreja nunca cresceu quanto na época da perseguição religiosa. Quanto mais os cristãos eram perseguidos e mortos, mais cristãos nasciam todos os dias. Então, a tribulação, a igreja vai passar por ela, mas o que está acontecendo aqui é o juízo final, que vai acontecer justamente na volta de Cristo. A visão de João aqui não é uma visão da tribulação, mas é uma visão do juízo final, no último dia, quando Cristo vier consumar
a sua obra, trazendo juízo àqueles que viviam em rebeldia às suas ordenanças. E a gente vai ver, irmãos, que a prova aqui é que tudo é muito rápido, não há nenhum intervalo entre uma taça sendo derramada e outra, uma sobre após a outra sendo derramada, tudo está acontecendo de forma muito rápida. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Perceba, o primeiro foi aonde? E o segundo? Para mostrar que não tem onde o homem se esconder. O homem não tem como se esconder da ira de Deus. Então, não existe forma do homem se ocultar. Então é a terra que está produzindo essas úlceras. Então vamos fugir para o mar. Vamos todo mundo entrar num barco, num navio, num submarino. Vamos para o mar. Não adianta, se for para o mar, vai ter problema lá também. Diz, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Olha que coisa, morreu todo mundo. A diferença é clara aqui entre as trombetas e as taças. Quando a trombeta tocou, morreu uma terça parte do mar. Ou seja, Deus estava dando oportunidade para que as pessoas se arrependessem. Você está vendo? Deus está agindo. Jesus está às portas. Vamos se arrepender. O homem não se arrepende. E agora Deus traz um juízo consumador. Não mais um juízo de advertência, de aviso, mas agora um juízo consumador. Aqui nós vamos ver que não existe mais misericórdia. É o cálice puro da ira de Deus. Lá nas trombetas há a oportunidade de se arrepender. Então Deus está manifestando a sua insatisfação em relação ao que o mundo está fazendo, mas o mundo, esse sistema mundial se torna cada vez mais opositor a Deus. Então Deus agora vem consumar a sua obra, trazendo a sua justiça, punindo os ímpios e exaltando os seus santos. Então o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou em sangue como de um morto. Essa ideia de sangue está falando justamente de mortandade. E foi o que eu falei que a gente viu no desenho aqui, lá de Êxodo, que mostra justamente quando Moisés fez com que toda a água do Egito se transformasse em sangue. Mas Faraó não deu crédito. Os mágicos lá de Faraó, inclusive, imitaram esse processo de alguma forma, como pegando uma espécie de kisuke, botando na água, dizendo, a água aqui também ficou vermelha, a gente também sabe fazer isso não é nenhum grande feito. Mas quando Deus colocou as úlceras, foi o que eles disseram, é o dedo de Deus. Fala com Moisés para poder essas úlceras saírem da gente, porque a gente não consegue viver desse jeito. Então perceba que o mundo cada vez mais vai caminhar em direção à falsa religião. A falsa religião, irmãos, ela não se baseia na Bíblia, que o meu irmão aqui, Dori Edson, está assim tão prontamente aberto e lendo. Não, a falsa religião se baseia em quê? Sinais. Não, rapaz, eu fui na igreja, o culto foi de arrepiar. Foi o quê? Foi um filme de terror? É filme de terror que você se arrepia todo, né? Não, rapaz, foi uma unção. O que é unção, meu filho? É simples, unção de Deus e outros não são. Então, os que são de Deus, eles velam pela palavra do Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas hoje em dia, e cada vez mais, as falsas igrejas andarão atrás de sinais. Os falsos crentes estão sempre atrás de sinais. É o que a gente vai ver na teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é o quê? Essa busca atrás de sinais. Todo mundo quer alguma coisa de Deus. Algumas pessoas querem cura, outros querem dinheiro, outras querem emprego, outras querem família, outras querem a libertação, entre aspas, de algum vício. Então todo mundo está querendo que Deus faça alguma coisa por ele, mas ninguém quer servir a Deus. É isso que a gente vai vendo. Por isso que essas pessoas, irmãos, quando chegar essa época, elas vão ficar desesperadas, porque as suas mandingas não vão funcionar. Então, não tem fogueira santa certa, sabe? Não tem chapeuzinho de Valdomiro certo, não tem confissão positiva certa. O que é confissão positiva? É o que a gente conhece como a teologia do decreto.
né? Aquelas pessoas que saem por aí decretando as coisas. Eu decreto que essa enfermidade vai sair da sua vida, varoa, varão, né? Eu determino que esse ano vai ser um ano de bênção na sua vida. Então essas pessoas, meu filho, vão decretar e vão se decepcionar, porque o único decreto que vai ser cumprido é o de Deus, o dela não tem valor nenhum. Então aqui a gente vai ver agora, o segundo anjo, ele agora age de tal forma que os homens eles ficam o quê? Encurralados. A terra está produzindo feridas, o mar está tudo morto. E agora? A gente vai para onde? A gente fica pensando, irmãos, que muitas vezes, se o homem ficar encurralado, ele vai se voltar para Deus. Pai, não, meu filho. Ele vai ficar ainda mais arisco a Deus, ainda mais revoltado com Deus. Então, aqui agora nós vemos a imagem de um terceiro anjo no versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça. O primeiro, terra. O segundo, mar. O terceiro agora vai agir na água potável. Aqui estão as fontes de água que servem para nós como para a nossa sobrevivência. Nós sabemos que o homem necessita muito mais de água do que de alimento. Nosso corpo é formado basicamente de água. O ser humano ele consegue ficar muitos dias sem comer, mas ele não consegue ficar muitos dias sem beber água. O corpo da gente precisa da ingestão de líquidos para que nós possamos continuar a viver. E aqui Deus vai agir de tal forma que as águas, elas não mais vão poder saciar a sede do homem. O terceiro anjo derramou a sua taça dos rios e as fontes das águas se tornaram em sangue. Aqui acontece o oposto. Quando o pessoal chega no deserto, eles vão beber água e dizem que aquela água estava, como se a água estivesse salgada, a água não servia para beber. Aí Moisés ora lá a Deus e aí Deus transforma aquela água em uma água boa para ser bebida. Aqui é o contrário. A água que era boa para ser bebida não adianta mais. Não adianta nem ser no planeta água, que não vai ter mais. Então vai acabar. O homem vai se desesperando, irmãos, cada vez mais. Para onde ele olha é sofrimento e desespero. Por isso que vai dizer que os homens vão desejar a morte e a morte vai fugir deles. Primeiro, irmãos, a terra está produzindo enfermidade. O mar está tudo morto, não tem mais como você pescar, não tem mais como você fazer nada no mar, ele está só produzindo morte. Agora, aqui na terra, a gente vai buscar pelo menos água, não tem mais, as águas estão agora como sangue, elas não servem mais para serem ingeridas pelo homem. Tudo isso é a demonstração da ira de Deus. Nós vimos a demonstração dessa ira em uma passagem que está lá em Lucas 16. Vamos lá rapidamente. Lucas 16. Lucas 16. Falei tanto de água que deu até sede. Vou aproveitar enquanto ainda tem água para beber, né? Diz assim, Lucas 16, a partir do versículo 23, diz assim: no Hades, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito deste fogo. Olha essa ideia. Daqui a pouco a gente vai ver o fogo aqui, no capítulo 16. Deus vai enviar fogo aqui no capítulo 16, daqui a pouco. Mas essa ideia aqui que o inferno é o lugar onde nós não vamos ter nenhuma das nossas necessidades supridas. Muito pelo contrário, o inferno é lugar de tormento. Então você está com fome, meu irmão, você nem pense que você não vai comer nunca mais. Nunca mais vai botar um alimento na sua boca lá no inferno. Você está com sede, se prepare, porque vai ser a eternidade inteira com aquela sensação de boca seca, onde você deseja uma gota de água e ninguém vai dar nada no inferno. Então, essa é a ideia aqui do juízo de Deus.
aonde o homem olha, não há mais alívio. Por isso, irmãos, lá em Isaías 55, o profeta Isaías alerta os seus ouvintes acerca da mensagem da graça. E ele diz: olha, Deus está oferecendo pão, leite, uva, Deus está oferecendo alimento para vocês, mas cuidado, buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque chegará esse dia em que nós não encontraremos mais alívio, não encontraremos mais nenhum consolo, nenhum conforto, muito pelo contrário, só encontraremos desespero e dor. É isso que tem em abundância debaixo da ira de Deus. Então, versículo 5, perdão. E eu ouvi o anjo das águas. E essa ideia de anjo das águas, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se você for um crente, desses crentes assim, que querem espiritualizar tudo, você vai chegar e vai dizer: tá vendo? Tem um anjo da água, tem um anjo do fogo, tem um anjo do vento. Daqui a pouco vai dizer: é quase que você virou o candomblé. O candomblé que acredita nessas entidades. Tem a deusa do mar, Iemanjá, tem o Deus não sei o que, não sei o que. Não. Aqui, quando ele está dizendo, ele está se referindo a esse anjo, que agiu na água. Porque quando ele age dessa forma, ele está trazendo agora uma destruição enorme. Você já imaginou? Todo mundo vai morrer, por quê? Porque tem água. Se não tem água, é questão de dias, vai morrer todo mundo. Então, quando você olha para isso, irmão, você fica desesperado. Você fala: e agora? Vai morrer todo mundo. Deus, por que você não salva, Deus? De alguma forma, age com misericórdia. Aqui não, a misericórdia acabou. Então Deus não é bom. Vai ter velho, vai ter mulher, vai ter todo mundo sofrendo aqui. Deus, você vai deixar essas pessoas ficarem definhando assim, tendo essa morte lenta e dolorosa, sofrendo? Vai. Então esse Deus não é bom. É sim, Ele é justo. Ele deu oportunidade a essas pessoas se arrependerem. Ele deu muitas oportunidades a essas pessoas se arrependerem, mas elas não se arrependeram. E a gente vai ver mais adiante que, apesar de todo esse sofrimento que vai vir, os homens ainda vão blasfemar contra Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para que a gente não inverta o quadro. Muitas vezes, quando nós estamos vendo acerca do juízo de Deus, fica parecendo que Deus é o vilão e que a gente é o bonzinho. Então, quando a gente fala normalmente que ninguém é salvo, senão pelo Evangelho de Cristo, aí sempre tem aquela pergunta: diga, meu filho, pastor, mas o índiozinho que está lá na Amazônia, é um índiozinho, é gente boa. Ele dá peixe para o pai e para a mãe. Quando ele pega a manga, ele divide com os amiguinhos da tribo. O índiozinho é gente boa. Vai lá, meu filho, o índiozinho é gente boa, dá uma flechada em você, vai. Não tem ninguém gente boa, irmãos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são maus. A única esperança para essa humanidade perversa é o quê? É Cristo. É a única esperança. Se não formos regenerados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua graça, vamos como vilões para esse lugar de tormento, de maneira justa. Deus é justo em fazer o que Ele está fazendo aqui. Então, é como, por exemplo, quando você vê uma pessoa que de repente assassinou 300 pessoas, que estuprou crianças, fez coisas assim abomináveis, e você vê um juiz que vai lá e diz: não, foi condenado a tantos anos de prisão, vocês agora fez justiça, Mas se esse homem fez um monte de coisa, e ele chegasse lá diante do juiz e dissesse: juiz, se você me soltar, eu vou fazer muito mais. Eu matei 6, se você me soltar, eu vou matar 200. O juiz diz: não, eu vou soltar você. E aí ele vai e mata mais 200. Isso é justiça? Não. Se Deus desse uma nova oportunidade para os homens, o que eles fariam? Pior ainda. Mas a gente sempre quer colocar os homens como bonzinhos e Deus como vilão. Por quê? Porque a gente quer se colocar, a gente se coloca sempre na posição daqueles que são perversos, E a gente tem que entender que não, irmãos.
Nós não somos como essas pessoas, nós somos encontrados pela graça de Deus, somos pecadores arrependidos. E um dos grandes sinais daquele que tem o seu coração regenerado é que ele olha para a vontade de Deus, enxerga a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus derrama o seu juízo, os santos de Deus celebram e diz: Senhor, justos e verdadeiros são os teus caminhos. O Senhor de repente destrói toda uma nação. O que a gente diz? Justos e verdadeiros são os teus caminhos. O Senhor sabe o que o Senhor faz. Se for a tua vontade fazer isso, é bom, perfeito e agradável. Senhor, eu não estou conseguindo enxergar direito. Minha visão é limitada, mas eu reconheço que o Senhor sabe o que faz. Temos que tomar muito cuidado, irmãos, para que nós não deixemos crescer no nosso coração essa ideia de que Deus está sendo rigoroso demais. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia e têm essa ideia: Deus é rigoroso demais. Como, por exemplo, quando ele manda Saul destruir os amalequitas. E aí a gente fica: mas como é que Deus dá ordem para destruir todo um povo, matar criança, matar mulher, matar todo mundo? Porque aquele povo estava debaixo da maldição de Deus. Eles estavam debaixo da ira de Deus. E Deus havia dado essa ordem para demonstrar juízo em relação aos ímpios. Então nós precisamos entender, irmãos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não somente quando nós achamos isso, mas quando Deus fala na sua palavra. Tem que tomar muito cuidado. O cristão, ele não pode agir pela emoção, ele tem que ser guiado pelo Espírito. Nosso coração é enganoso. Às vezes a gente olha para alguma cena e fica com peninha. Não, irmão, a gente não tem pena de ninguém. A gente tem compaixão, a gente tem misericórdia, a gente tem amor, mas pena a gente não tem de ninguém, né? Então, por quê? Porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então, essa é a ideia desse anjo aqui. E ouviu o anjo das águas, o anjo que estava agindo ali, a mando de Deus, na água ali, que derramou essa sua taça nos rios e nas fontes de água, tornaram como sangue. Esse anjo, ele vai e fala, para deixar de maneira bem clara que o que Deus está fazendo não é injusto, mas é o quê? É a sua justiça se cumprindo. É o dia da sentença, irmãos. É o dia da declaração, da condenação daqueles que viveram em oposição a Deus. Então, justo és tu, Senhor. O Senhor é justo. O Senhor está fazendo tudo isso. O Senhor fez com que a terra produzisse úlceras. O Senhor fez com que o mar todo morresse. Você já imaginou, irmãos? Toda a vida do mar acabar. Às vezes, eu não sei se vocês já fizeram, né? Eu nadava muito no Porto da Barra. E ali o Porto da Barra parece uma piscina. Então você bota um óculos assim, você vai nadando, aí passa um monte de peixinho bonitinho. Às vezes quando você vê esses documentários que falam da vida no fundo do mar, os irmãos aqui que já foram no Caribe, né? Que já mergulharam lá em Cancún, né? Ali no México, né? Então, se você já foi aqui para Paribe é bonito demais, irmão. Salvador tem uma orla lá maravilhosa. Você mergulhar ali na Barra, mesmo que tem um navio naufragado, esqueci o nome do navio que tem lá. De vez em quando os mergulhadores vão lá e fazem passeios lá por volta daquilo dali. Então, toda essa vida marinha que é tão bonita, vai morrer todo mundo. Sabe, o pessoal do Greenpeace vai ficar maluco com isso, né? Salve as baleias, morreu com as baleias. Salva os golfinhos, morreu os golfinhos tudo. Eita Jesus. Salva a foca, morreu a foca. Todo mundo morreu. Salve os tubarões brancos, eles são gente boa. Vai lá ficar com o tubarão branco lá. Vai morrer todo mundo, meu filho. Salva o baiacu, é um peixe de gente fina, morre também. Tem aqui o que dá muito aqui na orla de Salvador é o xerel, né? Xerel, chicharro, tem um peixe também desse, né? Xarel, né? O pessoal que pesca aí com aquele negocinho, né? Enrolado naquelas latinhas assim. Então, vai morrer todo mundo. Toda a vida marinha vai se acabar. Aí você olha para essa realidade que está sendo descrita aqui e você fala: rapaz, será que isso não é duro demais, não, irmão Jefferson? Não é não? Aí a gente vê o anjo dizendo: não, é justo.
justo, ele diz aqui: és tu, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor faz é certo. Essa é a visão, essa é a certeza que o cristão tem que nutrir no seu interior cada vez mais. Quando nós estamos vendo a crescente maldade do mundo, nós vemos que para essa maldade, só um Deus justo como esse, para trazer justiça diante de tanta injustiça que tem imperado no nosso planeta. Então, justo és tu, Senhor, que és, e que eras, e que hás de ser. Essa é a ideia. Nós estamos diante de um Deus que está no controle de toda a sua criação. Ele permitiu, em virtude da sua longanimidade, que os perversos fizessem as suas perversidades. Como está escrito no livro do Apocalipse, no finalzinho, capítulo 22, diante de toda essa revelação que João deu, ele dá o alerta no último capítulo do livro, que é o capítulo 22, e diz: diante de tudo isso que eu revelei a vocês, o limpo, limpe-se mais ainda, e o sujo, suje-se mais ainda para esse grande dia. É como o irmão Adams engordando o boi para o dia que ele vai fazer o churrasco lá em Aracaju, né? Quando a gente for comemorar daqui a alguns anos o dia D em Aracaju, né? Vai ter um churrasco. O irmão Adams, que está com uma fazenda lá em Lagarto, né, em Sergipe, ele está com 200 cabeças de gado. Começou pouco, né? Ele está com 200 e o irmão Augusto está com 300. Eles estão dividindo uma terrazinha pouca, só são 100 hectares, coisinha pequena, coisinha pouca, né? E aí, daqui a alguns anos a gente vai lá para Aracaju celebrar, né, o dia D, aí CCVE de Aracaju. E o irmão Adams vai pegar um boi daqui e vai separar, né? Aquilo que vai fazer o churrasco. Meu filho, tá certo. Será que vai ter peixe, né? Então, essa é a ideia. O perverso, ele é como esse animal. Parece que ele é o que se deu bem, porque está engordando. Ele é bem tratado. Ele não bebe água como os outros. Ele bebe água ali, ó. Ele não come como os outros. Ele recebe a comidinha dele fácil, porque ele quer engordar. Não trabalha, não faz nada. Exatamente para poder só a carne dele ficar bem gordurosa, ficar bem macia. Aqui, o boi que anda muito, a carne fica cheia de músculo, né? Não presta. Então, o boi fica ali, ele está achando que ele é o melhorzão. Mas na verdade ele está sendo preparado para um churrascão, né? Assim é o ímpiozão. O ímpio está achando que Deus é bom com ele. Olha como Deus é bom comigo, Kim. Eu faço tudo de errado, eu me dou bem, e você aí está quebrado, né? Você não tem dinheiro para nada. Eu estou aqui cheio de dinheiro, estou com um monte de carro, estou fazendo isso, estou acontecendo, e você não tem nada. Olha como Deus é bom comigo. Você acha que Deus é bom com você? Você fica com essa música dele, com essa blusa Deus é bom, que é a segunda pele de Quinho, né? Uma blusa que Quinho dorme, acorda, toma banho. Dona Eliane, uma luta para tirar essa blusa de Quinho. Aquela blusa Deus é bom. E aí o ímpio vai lá e escarnece. Não, Quinho, Deus é bom é comigo. Olha a minha vida aqui, como é boa, sua vida não é boa não. Então, aqui, ó. Aqui que a gente vê a separação daquele que Deus ama e daquele que Deus não ama. É nesse grande dia. Por isso que lá no livro do profeta Malaquias, vamos lá em Malaquias? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Ele dá um alerta ao povo para que tomasse bastante cuidado em justamente confundir, não, sua visão não ficasse confusa em relação àquilo que Deus estava fazendo. Muitas vezes nós pensamos que Deus não nos ama, porque a nossa vida é cheia de dificuldade. A Bíblia diz que para nós o caminho é estreito. A Bíblia diz que cada cristão tem que carregar a sua cruz. A Bíblia diz que o mundo nos odeia, nos persegue, nos amaldiçoa. E a gente fica pensando, meu Deus, mas se o Senhor é o dono de tudo, por que o Senhor tem permitido tanto sofrimento na vida do seu povo? Por quê? Porque o Senhor nos deu graça, não somente crer, mas sofrer por amor a Ele. Para que nós demonstrássemos para o mundo que o mundo não tem nada para nos oferecer, que a nossa alegria está no Senhor. Olha o que diz aqui em Malaquias, no capítulo 3, versículo 14. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora, consideramos felizes os arrogantes,
pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Está vendo? É isso que a gente muitas vezes pensa. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, é tanto esforço que a gente faz para ser cristão. Bom, Adams, a família dele está lá em Aracaju, ele está aqui aprendendo o verdadeiro evangelho. Alguns de nós aqui estamos abrindo a mão de estarmos em algum lugar, de repente ganhando dinheiro, para estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus. Estamos abrindo mão muitas vezes de passarmos um tempo com pessoas que nós amamos, para passarmos um tempo aqui aprendendo a palavra de Deus. Nós andamos muitas vezes em obediência em relação aos princípios de Deus, e por conta disso tomamos muitos prejuízos, inclusive financeiros, e fica parecendo que quem está se dando bem é aquele que não leva a Deus a sério. Então é esses que se dão bem, eles mentem, eles roubam, eles escarnecem, e a vida deles parece que está tudo tranquilo. Mas olha o que diz 16, versículo 16 do capítulo 3 aqui de Malaquias. Depois, nós não somos esses que ficam se queixando, porque nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos a sua vontade. Então, depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Perceba, os que temem ao Senhor jamais vão murmurar contra Ele, jamais vão dizer que é inútil servir a Deus. Nós sabemos que no Senhor nosso trabalho não é em vão, como está escrito em 1 Coríntios 15. Então, foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Que livro é esse? Livro da vida. Você teme ao Senhor, você guarda o seu nome, é porque o seu nome está escrito no livro da vida. Que maravilha. Versículo 17. O Senhor agora está falando. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Você que sofreu tanto, que padeceu tanto aqui nessa terra, que aparentemente parecia que Deus tinha te esquecido. E ele diz, não, nunca me esqueci de vocês. Vocês são meu tesouro pessoal. Deus está dizendo que você é riqueza dele. Olha que coisa, irmão. O mundo não valoriza a gente. Diga aqui, Lázaro, exatamente. Então você é meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Você que obedece a Deus, Deus olha para você como um filho. Então vocês verão novamente, olhe, novamente. Por quê? Porque o povo já tinha visto isso várias vezes no passado, como no episódio do Egito, como Deus separou o seu povo daqueles que não são seu povo. Tantas vezes Deus fez essa separação na história. E aqui ele diz agora, então, nesse grande dia, então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. É exatamente isso que a gente está vendo aqui. O que nós estamos vendo aqui no capítulo 16, é essa manifestação da justiça divina, fazendo a separação entre o justo e o ímpio, entre aqueles que serviram a Deus e aqueles que serviram aos seus próprios interesses. Então é isso que o anjo declara: o Senhor é justo, tudo aquilo que o Senhor fez foi justo, tudo aquilo que o Senhor faz é justo, e tudo aquilo que ainda há de ser feito é justo, porque julgastes estas coisas. É Ele que faz a justiça. Por isso que a nós não compete de maneira nenhuma nos vingar acerca daqueles que nos fazem mal, porque na nossa vingança não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus opera segundo a sua própria mão e não segundo a nossa mão. Então, versículo 6, já estou concluindo aqui o estudo de hoje. Versículo 6. A gente vai concluir aqui no 7, versículos 6 e 7, eles estão falando ainda da repercussão das três primeiras taças. A partir do versículo 8 a gente vai ver a quarta taça, a gente vai ficar hoje aqui na metade, no versículo 7. Então o versículo 6 diz assim: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, por que Deus está punindo o mundo? Porque o mundo perseguiu o seu povo. Irmãos, aquele que toca no corpo de Cristo está tocando em Cristo. Aquele que faz o mal ao cristão é como se estivesse fazendo esse mal ao próprio Cristo. Sabe, às vezes a gente não tem noção dessa verdade. Fica muito claro isso na conversão de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus.
Saulo nem acreditava em Jesus. Saulo achava que Jesus era um falso profeta que já tinha sido morto há muito tempo. Saulo estava perseguindo quem? Os seguidores de Jesus, que nessa época nem eram conhecidos como cristãos, eram conhecidos como nazarenos, porque Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Então, aqui Saulo se encontra, lá em Atos, Saulo se encontra com Jesus e Jesus diz: por que você está me perseguindo? Mas eu não estou perseguindo você, o Senhor, eu estou perseguindo esse povozinho aqui. Eles sou eu e eu sou eles. Entre a cabeça e o corpo, a separação? Não, uma coisa só. Tudo está formando um único organismo. O ser vivo, o ser humano, ele tem cabeça, tronco e membros. Isso forma o ser humano. Então, nós temos uma união sinérgica, um sinergismo. Sinergismo é a união de duas coisas formando agora uma única coisa. Nós temos uma união tão profunda com Cristo que a Bíblia não tem palavras na linguagem humana para definir isso. Paulo diz que é o quê? É um grande mistério. A gente só vai saber isso até onde vai essa união lá no porvir. Mas uma coisa nós sabemos, que quando nós cremos em Cristo, nós agora somos um com Cristo. De tal forma que não é que Cristo está somente do meu lado, não, eu estou dentro de Cristo. Eu faço parte do próprio Cristo. Cristo é o cabeça, nós como igreja somos o corpo. Então eu sou uma pequena parte do ser de Cristo. Então quando nós pensamos nisso, muitas vezes a nossa mente fica cheia de confusão, mas isso é uma grande verdade. Por isso, irmãos, a ira de Deus vai ser derramada. Aqui ele diz: vocês, o mundo inteiro que odiava os cristãos, como Jesus profetizou em Lucas 21, ele alerta os seus discípulos de que assim como o mundo odiou a ele, o mundo odiaria a eles que são discípulos, porque eles amavam a Cristo. Então todo aquele que ama a Cristo, o mundo odeia. Então a ira de Deus é derramada diante dessas pessoas que derramaram sangue, que mataram os santos e os profetas. Aqui duas classes de pessoas. Quem são os santos? São aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus. E os profetas são como uma subclasse dos santos. São aqueles que falaram da parte de Jesus e por isso foram perseguidos mais ainda. Aqueles que falam da parte de Jesus, eles são perseguidos mais ostensivamente do que um cristão que de repente não fala da parte de Jesus, Porque a fúria do mundo é contra a palavra de Deus. Eles odeiam. A palavra de Deus para ele está como comichão no ouvido. A palavra de Deus para o mundo parece loucura. Então ele diz: olha, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, porque disto são merecedores. Agora ele diz: olha o que vocês merecem. Vocês merecem o quê? Morte. Por isso que ele transformou a água em sangue. É isso que vocês merecem, morte. Vocês que são assassinos, como o pai de vocês é assassino. Quem é o pai do mundo? O diabo. É o que está escrito lá em João capítulo 8. Todos aqueles que não são de Deus é porque pertencem ao mal. Capítulo 5 do livro de 1 de João diz: sabemos que o mundo inteiro está sobre o poder do maligno. Que coisa assustadora. O mundo inteiro está sobre o poder do maligno, mas nós somos de Deus. A diferença? O mundo inteiro, mas nós somos um pequeno grupo, mas nós somos de Deus. Então aqui mostra isso. O mundo inteiro persegue a igreja em oposição, em perversidade, em astúcia, mas Cristo vai guardando o seu povo em todas as eras até aquele grande dia. Versículo 7 conclua aqui: e ouvi outro do altar que dizia... o que é o altar? O que o altar simboliza, irmãos? Vamos abrir o capítulo 6 de Apocalipse.
capítulo 6, versículo 9. Quem é que fica clamando debaixo do altar? Aqui diz: quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar, debaixo do altar, almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Por que o mundo odeia você? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que você deixa para o mundo. Qual é o testemunho que a gente deixa para o mundo? Que o viver é Cristo e que o morrer, aí o mundo odeia a gente. Porque quem é o mundo? É aquele que tem a sua vida como preciosa. O mundo, a filosofia do mundo, o pensamento do mundo é o quê? Eu quero sobreviver de qualquer jeito. Eu quero ter uma vida boa, né? Eu quero prolongar minha vida aqui nessa terra. O cristão não. O cristão eu quero estar com Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, versículo 10 aqui no capítulo 6 de Apocalipse. Eles clamavam, olha que clamava, em alta voz. Essa é a voz que vinha do altar. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então agora a voz deles foi ouvida. Chegou, acabou o tempo. Aqui, quando os selos são abertos, a igreja começa a ser perseguida ainda mais no mundo. Os 7 selos simbolizam o ódio do mundo pela igreja. As trombetas e as taças simbolizam o quê? A resposta de Deus para o mundo que odeia a igreja. Então, aqui nos selos, os mártires ficam clamando: Senhor. Eles clamam lá debaixo do altar de Deus. O altar, irmãos, é onde se faziam as orações no Antigo Testamento. Então o altar representa esse lugar de oração. Os mártires, orar significa falar com Deus. Então esses mártires aqui estão falando com o próprio Deus: Senhor, até quando, Senhor? Até aqui, aqui acabou. Todos os eleitos de Deus já estão agora diante de Deus, e aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida estão agora debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, e ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Agora esses mártires estão dizendo: ó Senhor, é verdade. Tudo aquilo que o Senhor disse que faria, o Senhor fez. Ele está fazendo isso, Ele está decretando a sua justiça. Ele está punindo aqueles que perseguiram os seus. O apóstolo Paulo vai falar isso, por exemplo, quando ele escreveu aos Tessalonicenses. Nós já estudamos aqui, tanto 1 quanto 2 Tessalonicenses. Os Tessalonicenses, eles eram extremamente perseguidos pelos judeus lá de Tessalônica, que se opunham a eles e que perseguiam eles a ponto de prender alguns e de matar outros. E Paulo vai dizer: esses que agora atribulam vocês, eles vão sofrer nas mãos de Deus naquele grande dia. Paulo diz isso lá na carta aos Tessalonicenses. Então aqui nós vemos essa manifestação da justiça de Deus. Todo esse sofrimento que o mundo vai sofrer é a justiça de Deus. Então, na verdade, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Só Deus é Todo-Poderoso. Nós nos lembramos que no capítulo 13, quem foi que avocou para si essa ideia de Todo-Poderoso? A besta. O mundo dizia, aqueles que tinham um selo do anticristo diziam: quem é como a besta? Essa ideia de que o anticristo é que é todo-poderoso. Não, todo-poderoso só tem um: o Deus Todo-Poderoso. E verdadeiros e justos são os teus juízos. Então que isso sirva para nós de motivação, para cada vez mais, irmãos, mergulharmos em um cristianismo bíblico. Que não venhamos ter a nossa vida como preciosa, que não venhamos blasfemar e nem murmurar diante de alguns acontecimentos que no primeiro momento nós sofremos com eles, mas que nós possamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Deus vai fazer o que Ele já está fazendo por nós, com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Tudo aquilo que Deus fez por mim e faz por mim e fará por mim e por você é bom, perfeito e agradável, é em virtude do seu amor incondicional. Mesmo quando Deus
age de maneira a trazer dor para a nossa vida, ele não está fazendo isso por ira, ele está fazendo isso por amor, como um pai que corrige o filho que ama. Então eu e você, muitas vezes, estamos precisando dessa correção amorosa de Deus. Muitas vezes estamos andando em uma direção perigosa e Deus precisa nos trazer de volta para perto dele, que é um lugar que nós estamos seguros. E ele faz isso de uma forma que muitas vezes, no primeiro momento, a gente sente o quê? Dor e tristeza. Mas ele está fazendo isso para o nosso bem, porque ele nos ama. Nós estamos sofrendo aqui, porque não vamos sofrer ali. Nosso sofrimento é limitado, tanto no tempo quanto na força. O sofrimento dos ímpios não. É limitado, tanto no tempo quanto na força. Por isso que Paulo, com essa visão, ele escreve, salvo engano, aos Romanos, e ele vai dizer que nada pode se comparar daquilo que Deus está nos livrando. Em 1 aos Coríntios ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz sobre nós um eterno peso de glória. A nossa tribulação é leve e momentânea. A tribulação dessas pessoas aqui é que vai ser pesada e vai ser eterna. A nossa não. Nossa tribulação tem a graça, tem a misericórdia de Deus, tem a consolação do Espírito Santo. Quantas vezes, meu irmão Jefferson, a gente está triste, a gente dobra o joelho, a gente chora aos pés do Senhor, e quando a gente levanta o quê? Leve, alegre. Então, o que foi que aconteceu? Consolo do Espírito Santo. Os ímpios não terão nada disso. Os ímpios sofrerão o justo juízo de Deus e jamais serão consolados. Então que nós possamos, irmãos, cada vez mais valorizar o que recebemos em virtude da cruz, daquilo que eu e você recebemos de Deus. Recebemos por intermédio de Cristo e do seu sacrifício perfeito a nosso favor. Ele nos reconciliou com Deus de tal forma que agora, Augusto, não somos mais vistos como inimigos de Deus, mas somos vistos não apenas como amigos, mas como filhos de Deus e herdeiros de todas as promessas que o Senhor Deus fez aos seus filhos. Então que possamos contemplar o privilégio que nós temos recebido a cada novo dia, irmãos. Cada novo dia que nos aproximamos mais de Deus, que o conhecemos mais, que vemos cada vez mais o amor de Deus para conosco, que nós possamos abrir a nossa boca e dizer a todo pulmão que Deus é bom para com o seu povo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa tarde tão agradável, Senhor, na tua companhia. Mais uma vez o Senhor falou conosco, Senhor, por intermédio da tua palavra. Continua, meu Deus, a nos guiar. Continua, meu Deus, a nos livrar dos laços do maligno, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe das nossas limitações e fraquezas. Nos ajuda, Pai. Nos dá um coração, meu Deus, segundo o teu coração. Que cada vez mais o nosso coração bata por ti, Senhor. Que seja a nossa vontade a cada dia fazer a tua vontade, Senhor. Nos livra, Senhor, de todos os medos, angústias e tristezas. Que possamos cada vez mais, Senhor, confiar em Ti e na Tua palavra, confiar na Tua proteção, confiar na Tua provisão, Senhor, confiar, meu Deus, no Teu poder em nos guiar em segurança até as moradas eternas, Senhor. Nos livra, meu Deus, de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, e cada vez mais, Senhor, que o Senhor, com a Tua mão amorosa, nos aproxime de Ti em obediência, Senhor, e louvor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados irmãos, saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga para o seu irmão que o caminho é estreito, mas vai te levar para o céu.